Oi, gente. Então, aqui eu quero conversar com vocês agora sobre as atividades de calorimetria 2, tá? É a segunda que eu botei para vocês. Como tá escrito aqui, ó, elas são atividades do polígrafo da página 19 e 20, e eu quero que vocês deixem sempre no caderno as resoluções, porque um dia lá eu vou pedir para vocês para mandar tudo isso por e-mail. Aí vocês vão ficar louco fazendo, então já faz agora, deixa tudo bonitinho, depois só bate as fotos, tá? Aqui, ó. Qual a quantidade de calor necessária? Então, eu quero saber o quê? Quantidade de calor é o quê? Para elevar a temperatura de 200 gramas, que ficou faltando aqui, de chumbo. E aqui eu tenho o Czinho do chumbo, né? Se eu quero saber o quê, a gente tem aquela fórmula Q é igual a M vezes o calor específico vezes a variação do tempo. Deu, pá, temperatura. Tava gravando o vídeo de terceiro ano, era tempo. Então, meu Q vai ser igual a massa, que é 500 vezes 0,03. Quanto que aumentou a temperatura de 20 para 40? Para 60, aumentou 40. Multiplica essa galera toda aqui, ó, vai dar 600 calorias, que é a unidade de medida do Q, né? Do calor específico, tá? A questão 2. A questão 2 diz assim, um bloco é submetido a um bloco de massa, tá ali a massa dele, 2 kg, a um resfriamento, quer dizer que ele perdeu calor, né? Como se eu tivesse desligado uma panela, a panela tá quente, ela vai esfriando, é isso que tá acontecendo aqui. Nesse processo, são retiradas 40 quilocalorias do bloco. Calcule o calor específico do material, quero saber o Czinho. Bom, isso daí, se fosse uma questão de marcar, vocês teriam que cuidar a unidade de medida que está lá nas respostas para vocês analisarem como é que vocês vão calcular, né? Então, vou calcular aqui das duas maneiras para vocês, tá? Q vai ser igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura. O primeiro Q, aqui que eu tô calculando, o primeiro modo aqui é 40 calorias. 40 quilocalorias. A massa... Aqui, ó, eu vou deixar como 2. O Czinho que eu tô procurando e a variação da temperatura é de 50, né? 50 graus Celsius, na verdade, menos 50 graus Celsius. Se vocês forem analisar isso aqui direitinho, vai um menos aqui porque eu tô retirando e um menos da variação da temperatura, porque é 0 menos 50. Então, aqui vai ficar menos 4, 40 mil, igual a menos 100 vezes Czinho. Então, o Czinho vai ser igual a menos 40 mil dividido por menos 100. Isso daqui vai dar 400. 400 o quê? 400 quilocalorias, porque tem quilo aqui, a gente deixou o 2, né? 400 calorias por quilograma graus Celsius, tá? 400 calorias por quilograma, porque deixei em quilograma aqui. Tranquilo? Agora, se eu pegar esse Q igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura e dizer que aqui, ó, vai ser, perdeu, né, retirou, a massa eu vou botar 2.000, porque eu vou passar para gramas, o Czinho vezes o menos 50, que é a variação da temperatura, tá? Então, vai ficar menos os 40 mil dividido por 10, 100 mil. 100 mil também negativo. 100 mil, faltou um zerinho, Czinho. Então, meu Czinho vai ser igual, corta esses mil aqui, 1, 2, 3, e aqui vai ficar 0,4 calorias por graus Celsius, tá? Essa é a diferença, é aqueles quilos ali, ó, que vai ser 400 ou 0,4, tá? Mas aí depende como tiver lá nas alternativas para vocês marcarem. Tranquilo, então? Essa de gráfico, vocês sabem que eu amo um gráficozinho, né? Então, tem que ter um gráficozinho. Então, um corpo cuja massa é 800 kg é aquecido através de uma fonte térmica de potência. Digamos que seja aqueles geleira elétrica, alguma coisa assim. Então, eu tenho a potência do material, que é de 300 calorias por minuto. Sendo que a variação da temperatura acontece de acordo com o gráfico, então a variação da temperatura eu tenho aqui de 50 para 100, e eu tenho um tempo aqui que foi 40, né? E esse deve ser 40 minutos, porque eu tá na mesma unidade de medida lá de cima, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu quero saber o calor específico dessa temperatura. O calor específico tem na fórmula Q igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura. A massa eu tenho, a variação da temperatura também tem, mas eu não tenho o Q. Mas eu tenho a potência. A potência é Q dividido por ΔT. A minha potência é 300
calorias por minuto. O meu Q é o que eu tô procurando e eu tenho 40 minutos para isso acontecer. Então, eu vou multiplicar. Então, o meu Q vai dar 12.000 calorias. Esse 12.000 calorias eu vou colocar ali, ó. 12.000 igual a 800 vezes Czinho, vezes a variação da temperatura, que foi de 50, porque desde 100 para 50 para 100 dá 50. Então, vai ficar 12.000 igual a 40 mais 3 zerinhos vezes Czinho. O Czinho vai ser igual a 12.000 dividido por 40, corta os 3 zerinhos. Eu vou dividir 12 por 40. Dividindo 12 por 40 dá 0,3 calorias por graus Celsius. Tá? Então, ficou 3 calorias por graus Celsius. Como é que estão aí? Tudo tranquilo? Vamos seguindo, então. Que eu não sei se vai dar espaço para cá, mas acho que dá. Então, primeiro aqui, para aquecer 1 kg de água de 10 para 100 graus Celsius, foram necessárias 400 calorias. Eu quero saber o calor específico desse material. Então, 400 calorias, eu quero saber o calor específico, tem a massa, tem a variação da temperatura, que é igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura. 400.000, porque tá, né? O Czinho, a variação da temperatura foi de 50. Então, o Czinho vai ser 400 dividido por 50.000. Né? Que vai dar 50 vezes 1.000, 50.000. Isso daqui dá 0,008 calorias por graus Celsius. E a capacidade térmica? A capacidade térmica, se eu tenho o Czinho, eu multiplico pela massa. Massa vezes Czinho. Então, a capacidade térmica vai ser a massa, que é 1.000, vezes o 0,008. Então, a minha capacidade térmica vai ser de 8 calorias por graus Celsius. Bom, essa é a questão 7. Meu Deus, que esse 7 me incomodou. E vai incomodar vocês vão ver também. Sabe por quê, gente? Porque nessa questão aí, a gente tem duas possibilidades para fazer isso daí, tá? Então, eu quero mostrar para vocês as duas maneiras que a gente fez isso para poder... e deixar, como eu digo assim, entendível a coisa, né? Porque senão a gente vai ficar fazendo e não vai entender. Mas lá na internet tá de um jeito, mas lá não sei aonde tá de outro jeito. Então, eu gostaria que vocês cuidassem isso para quando a gente for fazer, tá? Então, assim, ó, essa daqui... Deixa eu ver que agora eu perdi a porcaria. Qual é essa daí? É 7? 7, capacidade térmica 600... 1.600 calorias. 1.600 calorias. Não, essa daqui. Não, essa daqui. Já perdi a folha. Já perdi a porcaria da folha. Tá aqui, achei. Tá. Não, tem que ter minha colinha, né? Porque senão não rola. Isso aí até fazer todas as continhas. O vídeo você vai a 2 horas. Então, aqui, ó. Vou dividir a folha aqui porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu tenho calor específico, tenho o Czinho, tenho a massa que está em gramas e tenho que está a 80 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura inicial. Determina a temperatura da placa quando retirarem essa caloria, isso aqui dela. Bom, aqui que tá o problema, ó, gente. Se vocês forem pesquisar na internet, ó, aqui que tá o problema, tá? Naquele Cali. Por quê? Quando a gente tem o K, a gente tem 1.000, concordam com isso? 1.000. Então, tá. Então, se eu retirei Q igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura. Se eu retirei, eu perdi. 1.600, 1.000 igual a massa, que é 400, vezes o Czinho, que é 0,217, vezes a variação da temperatura aqui, ó, que vai ser TF menos 80, que eu quero saber a temperatura final. Multiplico isso aqui e eu achei 86,8. Então, menos esse monte de zero aqui, que eu nem vou usar a notação científica para não complicar mais ainda vocês. Dividido por 868.
TF menos 80. Quando eu dividir isso daqui, eu vou achar menos 18.433 é igual a TF menos 80. Então, a temperatura final, porque eu estou resfriando, tá? Vai dar uma temperatura, pode ser menor que aquela ali ou pode dar negativa, não tem problema. Menos 18.433 mais 80, a temperatura final. Então, a gente achou de menos 18.353 graus Celsius. Isso daqui, gente, a gente está falando de alumínio, né? Então, pode ser uma temperatura bem negativa, isso daí não tem problema, tá? A gente tá falando de metais pra gente derreter ou pra qualquer outra coisa, né? A gente precisa de temperaturas bem elevadas ou bem negativas, daí não tem problema. O segundo modo que eu vou fazer pra vocês é sem aquela caloria, que é como tá na maioria das questões da internet, que vocês adoram pesquisar lá. Né? Então, já vou expor aqui pra vocês como é que tá, porque daí o meu gabarito deu 1, eu achei feio esse daqui, ó, olha a coisa feia. E daí eu vou fazer sem colocar o K. Porque daí, ó, vai acontecer o quê? Vai ficar menos, quando forem retirados, menos 1.600 igual a massa, que é 400, vezes o Czinho, que é 0,217. Aqui a variação da temperatura, que é TF menos 80. Mesmo esquema dali, a única coisa que mudou foi isso aqui, ó. Então, menos 160, isso aqui também vai dar 86,8, que eu vou dividir aqui por 86,8, TF menos 80. Dividindo isso daqui dá menos 18,43, que é quase a mesma coisa daqui, igual a TF menos 80. Então, a temperatura final vai ser menos 18,43 mais 80, porque eu passei para cá. A temperatura final vai ser de 61,57 graus Celsius, que é como está em todas as questões da internet. Tranquilo. Só que algumas das questões que eu vi não tem o K. Tá? E em outras tem o K, mas ele não colocou os 1.000 aqui, ó. Então, no final, isso daqui é multiplicado ainda por 1.000, que dá os 18.433. Tudo por causa do K. Então, quero deixar bem claro para vocês aí, ó. A minha resposta é isso daqui. Essa daqui, para mim, tá certa, porque eu coloquei o K. Tá? Então, analisem bem essa questão aí, tá? Vamos ver essa próxima questão aqui. Nessa próxima questão, tá falando aqui, ó. Essa questão eu adoro, gente. Adoro ela. Massas iguais de 5 líquidos distintos. Então, eu tenho uma quantidade de água, de petróleo, de glicerina, de leite e de mercúrio. As massas são iguais, é a mesma coisa. Cujos valores, né, os calores específicos estão aqui na tabela. Então, a água tem calor específico disso, aqui em joules, tá, gurias? Tá? Todos em joules, tá? Não é em calorias, porque senão o Czinho da água seria 1. Encontram-se armazenados separadamente e a mesma temperatura. Então, cada um tá no potinho, mas com seu calor específico e todos na mesma temperatura. Dentro de isolados. E a capacidade térmica é desprezível. Então, não importa a capacidade térmica deles. Quando diz desprezível, quer dizer que não me importa. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, então eu esquentei todos eles com a mesma quantidade de calor, suficientemente apenas para aquecer. Então, eu só vou aquecer mesmo, eu não vou deixar nenhum deles ferver, por exemplo, a água e mudar de estado físico, ou vou tirar alguma quantidade de calor para descongelar. Então, todos com a mesma quantidade de calor. A gente está falando de calor sensível, não aquele calor latente que muda de estado físico, tá? Então, só vai aquecer. Aquele que terá a temperatura mais alta, qual que vai esquentar mais? Eu dei a mesma quantidade de calor, eu dei o mesmo Q, mas lá no final, qual vai estar com a temperatura maior? Então, assim, gente, ó, o calor específico do material, quanto maior o calor específico do material, mais dificuldade para aquecer a gente tem, tá? Então, o material que vai ter maior temperatura depois desse mesmo tempo e com a mesma quantidade de calor aquecido é o mercúrio. Por quê? Porque ele tem a menor quantidade de calor específico. O calor específico dele é o menor. Quanto menor o calor específico, mais facilidade para ele absorver aquele calor e esquentar mais, tá? Então, é o mercúrio. Não sei se deu para vocês entenderem. Quanto menor o calor específico, mais facilidade ele tem de esquentar e aumentar sua temperatura, tá?
Vamos ver, então, agora a próxima aqui. Essa próxima aqui é muito facinha, tá, gente? Bem facinha mesmo. Então, aqui, ó, um atleta envolve em sua perna uma bolsa quente, tá? Ele tá com dor na perna, botou a bolsa de água quente, que tem 600 calorias, a temperatura de 90 graus Celsius. Depois de 4 horas, ele observa que a temperatura foi para 42. A perda média de energia da água por unidade de tempo é dada em... Então, o que que acontece? Eu quero a perda média de energia. Quando a gente fala de perda média de energia, a gente quer saber a potência, que aquilo ali está saindo. Então, a potência é Q dividido pela variação do tempo. Bom, não tem o Q. Tempo até tem, porque é 4 horas, né? Então, tem que calcular esse Q. Q vai ser igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura. O meu Q vai ser igual a massa, que é 600, o meu Czinho é o da água, que é 1, e a variação da temperatura vai ser de 90. Menos 42, né? Temperatura inicial, temperatura final. 42 menos 90, que vai dar menos 48, tá? Aqui vai ficar negativo. Então, a quantidade de calor que ele perdeu, ele esfriou, né? Ele perdeu menos 28.800 calorias, tá? Isso aqui é só para dizer que foi perdido, por isso sinal de menos. Então, a minha potência vai ser esses 28.800, não vou botar o sinal de negativo, porque só indica que eu perdi, dividido pelo tempo, só que esse tempo tem que estar em segundos. Então, é 4 horas que eu vou multiplicar por 3.600 segundos, tá? Cada hora tem 3.600 segundos, são 4 horas, que vai dar 14.400 segundos. Eu vou dividir isso aqui por 14.400. Se vocês perceberem, esses números, um é o dobro do outro, então a minha potência vai ser 2 calorias a cada segundo. Letra A. Questão 10. Questão 10, o que está pedindo aqui na questão 10? A dose de calor específico de um bloco de massa de 2 kg, ao receber uma quantidade de energia, libera 100 gramas de água e diminui a temperatura... 100 gramas de água e diminui sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, um bloco de massa de 2 kg, ao receber toda a energia liberada por 100 gramas de água, diminui a temperatura em 100 graus Celsius. Bom, gente, eu esquentei uma quantidade de 100 gramas, que na verdade foi de 1.000 gramas, que foi 1 quilo, e ele diminui a temperatura em 1 grau Celsius. Então, eu preciso saber qual é o calor específico disso daí, desse material que libera a mesma quantidade de água que 1.000 calorias. Então, para começar a história, tem que calcular o quê? O que dessas 1.000 gramas de água? Ó, recebe toda a energia liberada por 1.000 gramas de água. Então, vai ser 1.000 vezes o calor específico da água, vezes essa variação da temperatura, que foi de 1 também, né? Diminuiu 1 grau a temperatura. Então, o que vai ser de 1.000 calorias. Essas 1.000 calorias foram doadas para esse cara aqui, ó, esse bloco de massa de 2 kg, que eu não sei de que ele é feito, tá? Então, eu vou substituir lá de novo, ó. Q igual a massa vezes Czinho vezes a variação da temperatura. O meu Q vai ser esses 1.000. A minha massa não vai ser 1.000, vai ser os 2.000, porque é a massa do outro cara lá. Vezes o Czinho, que é o que eu quero saber. E nesse caso aqui, ó, quando ele recebeu essas 1.000 calorias, ele teve um acréscimo da temperatura de 1.000. Então, aqui vai ser de 10. Opa, de 10 graus Celsius. Estou bloqueando agora. 1.000 igual a 20.000 Czinho. O meu Czinho vai ser 1.000 dividido por 20.000, que corta os 1.000 aqui, 1 dividido por 20, dá 0,05. Calor específico, 0,05 calorias por gramas graus Celsius. Letra D. Dá um tempinho para vocês armazenarem para eu relaxar minha cabeça também. O que vocês estão achando desse conteúdo? Fácil, né? O do terceiro, gente, tadinho deles. Deu pena agora do pessoal do terceiro. Estão achando muito difícil essas coisas. E eu quero saber também o que vocês estão achando, tá? Me chamem no privado ali, me digam. Sueli, eu tô entendendo nada. Sueli, eu tô entendendo assim. Sueli, tá dando pra entender. Sueli, não tá dando pra entender. Vocês têm que ser sinceros comigo pra gente tentar buscar uma melhor forma de se entender, né? Tá? Vamos ver essa outra questão aqui da FUVEST. Ó, o calor específico da água é 1 e o calor da combustão
Ó, o calor da combustão é a quantidade de calor liberada na queima de uma unidade de massa de combustível. Então, o calor da combustão, eu vou queimar alguma coisa e vou ver quanto que ele vai durar, né? Aí diz aqui, isso aqui é só curiosidade, é daqui que vai ser importante o exercício. O calor da combustão do gás de cozinha, quando eu acendo, comprei o gás, tá cheinho, tá bonitinho, e liguei o fogão ali, ele vai liberar 6.000 calorias a cada quilo. 6.000 calorias em 1 quilo. Aí, olha o que diz. Aproximadamente quantos litros de água a temperatura de 20 graus Celsius podem ser aquecidas até 100 graus Celsius com um botijão de 13 litros? Aí, digamos que a gente tá lá, né, esquentando a água para fazer alguma coisa. E eu coloquei um panelão de água lá para aquecer. Esse panelão de água, eu quero saber quanto que eu vou poder esquentar, quanto que eu vou poder botar de água ali, só com aquele botijão. Eu não quero comprar outro, então eu preciso esquentar de 20, que tá agora uma temperatura de 20 graus Celsius. Não tá muito frio, eu tô com muito frio. De 20 graus Celsius essa água para 100 graus Celsius. Então, para começar a história, a minha variação da temperatura é de 80 graus Celsius, porque ela estava em 20 e foi para 100. A minha massa é o que eu quero saber, a massa é o que eu quero saber. Só que assim, ó, isso aqui, ó, calorias por quilo, um botijão tem 13 quilos. Então, o meu Q vai ser esse 6.000, que é a quantidade de calor, ó, calorias, a cada quilo. Só que são 13 quilos que eu tenho no botijão. Então, aqui vai dar 70, deixa eu colar aqui, 78.000 calorias. Calorias, porque aqui eu já tirei os quilos, né, tá? 78.000 quilos, calorias em cada um deles ali. Muito bem, tranquilo. Porque aqui tem quilo também, tá? Então, agora eu quero saber o que vai ser igual a massa, Vzinho, vezes a variação da temperatura. Eu tô aquecendo o quê? O que eu tô aquecendo? Água. Qual é o Vzinho da água? 1, tá lá em cima, ó. Então, vai ser 78.000 vezes a massa, que eu quero saber, né? Igual a massa, que eu quero saber, o Vzinho é 1. E a variação da temperatura é 80. Tá? Então, na verdade, eu vou dividir 78.000 por 80, que vai dar a minha massa. Então, a minha massa vai ser bonitinho ali, 975 litros. Tá? 975 litros, porque água e quilos, pode ser quilogramas aqui, mas água, 1 quilo de água é igual a 1 quilograma de água também, quando a gente tá falando só em águas, tá, gente? As outras coisas não, mas a água é igual a 1 quilo e 1 litro. Bom, não tem essa opção para marcar. Por que não tem essa... Porque diz aqui, ó, bem grande, ó, aproximadamente quantos litros de água? Então, 975 é aproximadamente 1.000 litros. Né? Concordam com isso? Concordam, porque vocês são muito inteligentes e concordam com tudo. Agora, a questão mais chata do universo é essa outra aqui, porque é difícil para o pessoal entender. Tá? Eu vou ler para vocês. Fazer aonde? Deixa eu pegar uma outra folha para fazer essa questão, porque aí não vai dar espaço, tá? Não vai dar espaço aí, porque é muito grande essa questão. Então, vamos acompanhar aqui pra gente ver o que a gente entende dessa questão 12 aqui. Um aluno simplesmente sentado na sala de aula, então um aluno que não tá fazendo nada, tá só sentado lá na aula, não tá nem pensando, sabe? Aquelas moscas mortas que ficam assim, só pensando lá na aula, tá só lá pensando, não tá gastando energia com nada, tá só existindo lá, tá? Ele dissipa uma potência, a mesma potência de uma lâmpada. Ele gasta a mesma quantidade de energia, dissipa, né? Perder uma quantidade de energia igual a 1.000 a 100 watts. Então, eu tenho uma potência desse aluno aqui, ó. A potência que eu tenho é de 100 watts, dele só sentadinho na sala de aula lá. O valor energético da gordura, quando a gente se alimenta, no caso, né? E a gente come alguma coisa que se transforma em gordura no corpo da gente, é de 9 quilocalorias a cada grama que eu como, tá? Se eu como 1 grama de... vamos ser bem práticos, uma carne gorda, eu comi 1 grama da carne gorda, isso aí vai ser 9.000 calorias que eu vou ter para gastar durante o dia, né? Aí a gente vê como a gente come bobagem. Para simplificar, e ele tá dizendo ali que para simplificar 1 caloria, a gente pode dizer que é 4 joules, porque na verdade é 4,19, tá? Então, 4 joules, ele mandou a gente simplificar para 4. Primeira pergunta.
Qual o mínimo de quilocalorias que um aluno deve ingerir por dia para repor a energia dissipada? Para repor a energia dissipada é para repor aqueles 100 que ele pegou dormindo lá na aula, tá? Então, letra A. Gente, assim, ó, a potência é igual a Q dividido por ΔT, né? ΔT, que é do tempo. A potência que ele tem aqui, deixa eu botar mais para cima aqui, vai ser de 100. Eu quero saber quanto que ele vai ingerir de caloria por dia para repor só aquela que ele perdeu na aula, por isso que eu botei o 100 aqui. Agora a gente tem um problema, eu quero saber por dia. Então, um dia tem 24 horas. Isso aqui tem que estar em segundos. Lembra que a potência tem que estar em segundos? Então, eu vou multiplicar por 60 para passar para minutos. E vou multiplicar por 60 de novo para passar para segundos. Multiplicando essa coisa arada toda, eu tenho 86.400 segundos. Ou seja, eu tenho 86.400 segundos durante um dia inteiro. Tá? Então, isso aqui vai ficar 86.400. Vou passar para lá multiplicando. O meu Q vai ser 86.400, 2 mais 2 zerinho. Calorias. Tá? Isso é o que ele vai ingerir em calorias. Na verdade, aqui não é em calorias, porque eu tô falando de potência, tá? Potência, se é em watts, olha o detalhe aqui, ó. Se é em watts, a potência, porque eu tenho joules por segundo. Então, aqui, essa minha coisa não vai ter em calorias, vai estar em joules. Vocês têm que cuidar isso daí. Sempre que eu usar essa fórmula aqui, o meu Q vai dar em joules, tá? Aí, o que que acontece? Ele quer saber em calorias. Olha a pergunta lá, ó. Quantas quilocalorias? Então, 1 joule corresponde, ó, uma caloria, 4 joules corresponde a uma caloria. Vamos botar bonitinho ali como tá ali, ó. Tá, uma caloria, 4 joules uma caloria. 8, 6, 4, 1, 2, 3, 4 corresponde a quantas calorias? Então, aqui eu vou dividir, né? Vai dar uma divisão. X vai ser igual a 864.000 dividido por 4. E esse aqui vai ser igual a 2.160 mil calorias. Agora eu passei para calorias. Ou 260 quilocalorias, que vocês não estão enxergando nada, né? Porque eu vou escrevendo e não vou subindo a folha. Tá? Então, ali eu fiz uma regrinha de 3, usando aquela que ele me disse, que uma caloria é igual a 4 joules é igual a uma caloria. Esse 8 mil, não sei o que, 400 ali, ó, 864 não sei o que, tá em joules. Por causa da esqueminha ali, ó, se eu tenho uma potência, eu tenho joules por segundo, tá? Respondi a letra A. Respondi a letra A. Agora, nós temos outro pequeno detalhe. Tá? Na letra B, eu quero saber o quê? Aqui na letra B, ó, quantas gramas de gordura o aluno queima durante 1 hora de aula? Então, agora eu tenho que saber, ó, se eu fico lá só sentadinho, escutando a Sueli falar, quanto que eu gastei em quilogramas de gordura, tá? Aí, nós temos que fazer uma outra relação muito importante, tá? Porque eu sei, lá pela unidade aqui de medida, ó, que eu tenho 9 quilocalorias em 1 grama. Quantas gramas eu vou ter, tá? Quantas gramas eu vou ter se eu tenho 1 quilocaloria? No caso aqui, né, 4 aqui, ó, 4 joules, né? Então, aqui vai ser 4, aqui vai ser X. E daí, eu vou multiplicar aqui, vai ficar 36 quilojoules. Quilojoules. Porque aqui, na verdade, o que eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó? 9 quilocalorias contém 1 grama, tá? E 1 grama de calorias, ó, calorias, ó, 4 calorias vai ser, 1 caloria vai ser 4 joules. Então, 1 caloria vai ser 9 daqueles ali. Então, aqui, ó, 4 gramas e 4 joules e 1 grama, porque 1 caloria, quilocalorias por grama, tá? Ó, 9 quilocalorias por grama, e 1 quilocaloria por... Aí, eu vou multiplicar e vai dar isso aqui. Isso aqui vai ser o que ele perdeu em calorias. Só que isso aqui eu vou ter que fazer o que depois, gente? Isso aqui em 1 hora aula. 1 hora aula, ele gastou uma potência de 100 watts. Concorda comigo? Tá dizendo lá. Isso aqui eu vou multiplicar ainda
por 3.600. Esses por 3.600, porque tem que passar para segundos, não esqueçam. Então, vai dar 360, 3 zerinhos. 1, 2, 3 zerinhos. Isso daqui, eu vou dividir por esse 4 aqui, ó. Divide pelo 4, que vai dar 90. 90. Isso aqui, por aqui dá 90 mil. 90 quilos, né? 90 quilos calorias, tá? Quilocalorias, porque isso aqui vai dar em quantidade de energia, tá? Esse 90 quilocalorias aqui, ó, eu vou dividir por 9. Que vai dar 10 gramas, porque isso aqui é 10 calorias, 9 calorias para cada grama. Fica mais fácil, eu acho assim, de vocês entenderem do que desse outro jeito. Porque aqui, depois que eu fizer isso aqui, eu vou passar lá para dividir, né, os dois. Daí fica mais fácil assim, ó. Esquece esse aqui, vamos esquecer esse aqui, porque vocês não estavam entendendo nada mesmo. Aí eu sei, ó. Olha a pergunta. Quantos gramas de gordura o aluno queima durante 1 hora de aula? 1 hora de aula vai ser, isso aqui é por segundo, ó, watts, né, é por segundo. Então, eu vou multiplicar por quantos segundos tem 1 hora, que vai dar esses 360 mil aqui, ó, isso aqui é 1. 360 mil. Vou dividir por 4, porque isso aqui tá em calorias e vou passar para joule. Ele tá em joules e eu vou passar para calorias. Vou dividir por 4. Então, dá 90 mil ou 90 quilocalorias. E eu sei que 9 quilocalorias contém 1 grama, então eu vou dividir por 9 quilocalorias, que vai dar 10 gramas. Então, ele tem que comer 10 gramas de de gordura para poder aguentar assistir uma aula chata da Sueli que nem essa, tá? Refaçam essas atividades depois que eu mandar lá a correção, né? Refaçam essas atividades, me perguntem, questionem se vocês não entenderam. Tem umas coisinhas bem chatas mesmo, tá? Mas eu quero que vocês tentem compreender, tá? Podem me chamar, vocês sabem que podem me chamar. Ai, mas eu vou incomodar a Sueli. Não tem problema, pode incomodar a Sueli. Beijo pra vocês.